Queridos irmãos, irmãs, presentes aqui em Nonoai para a celebração da 60ª Romaria Diocesana em honra dos Beatos Manuel e Adílio, no centenário do seu martírio. Hoje, na liturgia da igreja, nós celebramos o domingo de Pentecostes. Celebramos a ação contínua do Espírito Santo na igreja, que se mantém eternamente antiga e renovada. Assim é a Igreja de Cristo, sempre viva, sempre presente nas realidades do mundo. Enquanto os impérios, as nações desaparecem, a Igreja perdura, porque ela é animada e guiada pelo Espírito Santo, o Divino Consolador. Anualmente, na solenidade de Pentecostes, queridos irmãos, nós somos convidados a fortalecer a nossa devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, muitas vezes, na nossa vida de cristãos, ele é desvalorizado, esquecido. Porém, ele é essencial na vida da igreja e também para qualquer ato bom da nossa vida. Não só como o inspirador do bem, por isso, antes de qualquer ação, de qualquer trabalho, de qualquer decisão, é importante para nós pedir a luz do Espírito Santo, pedir a graça do Espírito Santo. Esta graça que nos chega através dele e que nos capacita a agir da forma que Deus quer. Por isso que nós pedimos a luz do Espírito Santo. Não para fazer a nossa vontade, mas para que Deus nos diga, em cada momento, em cada situação da nossa vida, o que Ele quer de nós. E a liturgia desta solenidade nos lembra que é pela ação do Espírito Santo até que nós podemos confessar que Jesus é o Senhor. É graça do Espírito Santo crer e professar a nossa fé como cristãos. Na primeira leitura, na segunda leitura, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo nos diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos, neste dia de hoje, nós renovamos o nosso desejo de conhecer melhor o Espírito Santo, buscar a sua orientação na nossa vida. Ele é o fogo do amor divino, que flui da Trindade, que une o Pai e o Filho desde toda a eternidade e merece a nossa adoração e a nossa glória. Na primeira leitura, nós escutamos o trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que testemunha para nós a primeira efusão do Espírito Santo. Este Espírito que até hoje continua a guiar a igreja, os seus pastores e todo o povo fiel. O Espírito Santo nos santifica, realiza em nós o projeto de Deus para a santidade e nos ajuda a ir conformando a nossa vida a Jesus Cristo. Cada um de nós no dia de hoje precisa de fato se perguntar: hoje, na festa de Pentecostes de 2024, eu sou um cristão melhor do que a festa de Pentecostes de 2023? Ou seja, neste ano que passou, eu soube acolher com amor a graça que Deus me dá, por meio do Espírito Santo, para que eu me pareça mais com Jesus, para que eu seja alguém mais semelhante a Jesus no meu dia a dia. E no Evangelho de São João, que o diácono proclamou para nós, o evangelista nos lembra a missão dos discípulos, ou seja, a missão de cada um de nós. Cheios do Espírito Santo, nós somos enviados para reconciliar o mundo e a humanidade inteira. O cristão não é enviado para a guerra, para o combate, para ir contra os outros, para atacar os outros. Quem faz isso não é cristão. E se fizer, achando que é cristão, na verdade não é e não entendeu a mensagem do Evangelho. A igreja existe para a grande obra
da reconciliação do mundo com Deus e do mundo entre si. Somos chamados, portanto, a estar atentos à ação do Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós e por meio de nós. Saindo desta missa, voltando para as nossas casas, nós somos enviados como agentes da reconciliação. Dentro da nossa família, que muitas vezes tem brigas, tem confusões, coisas das pessoas que não se entendem, às vezes por interesse de dinheiro, é uma herança, é uma desunião, é uma falta de caridade. E nós, como cristãos, somos enviados para este mundo para a reconciliação, para sermos pessoas de paz e não pessoas de divisão, de combate e de separação. Por isso, neste dia de Pentecostes, nós renovamos este nosso compromisso de viver com amor o dom do Espírito Santo, permitindo que Ele nos molde à imagem de Cristo e nos capacite para esta missão de reconciliação e de amor ao próximo. Queridos irmãos, não é possível deixar passar este momento sem lembrar a grave situação que o nosso estado do Rio Grande do Sul vive. Eu sei que nós já estamos, de certa forma, cansados de ouvir desgraças, de ouvir situações tristes, porque a tristeza também cansa, a desgraça também cansa. Porém, ter vindo aqui a Nonoai é para nós um desafio, o desafio da caridade, o desafio do amor ao próximo, o desafio de tirarmos muitas vezes da nossa necessidade, porque nós, em geral, somos pessoas que vivem do seu trabalho, vivem da luta do dia a dia para poder manter a própria família, sustentar os próprios filhos. Não é fácil a situação que nós vivemos. Não somos pessoas, vamos dizer assim, que vivem de rendas, que vivem de situações de facilidade de vida. As mãos, queridos irmãos agricultores, queridos irmãos operários, irmãos mesmo que trabalham nos serviços de burocracia, as mãos que nós sacerdotes vemos estendidas na hora da comunhão, em geral são mãos calejadas, mãos marcadas pelo trabalho, que custa o suor, que custa o sacrifício. Porém agora, no nosso estado, há gente que não pode mais trabalhar, há gente que não tem mais lugar para viver. Não é uma questão de reconstruir a própria vida através, simbolicamente, da reconstrução da casa. Porque a maioria das pessoas que estão desalojadas não tem mais casa, não tem mais para onde voltar, não tem mais para onde ir. E vir a Nonoai, vir testemunhar a nossa fé nos beatos Manuel e Adílio, deve nos levar a esse compromisso de caridade. Eu sei que já fizemos bastante, eu sei que há gente que continua a fazer ainda muito pelo bem dos irmãos. Quantos e quantos caminhões de alimentos, de roupas e também doações em dinheiro já saíram da nossa região para aqueles que não têm mais nada. Esta situação vai demorar para ser resolvida e nós precisamos, portanto, não perder o querer, a vontade da caridade. Vão precisar durante muito tempo da nossa ajuda. Isso significa, queridos irmãos, a todos nós, desde a criança mais pequena que está aqui, que gosta do seu chocolate, que gosta do seu doce, do seu biscoito, até os adultos que no fim de semana se permitem, às vezes, uma refeição melhor, ou refrigerante, alguma coisa a mais no seio da família. Nós vamos ter que rever tudo isso. Vamos ter que levar a sério a fazer sacrifício pelos outros, a compartilhar do pouco que temos, porque podemos sempre fazer mais para o bem daqueles que não têm mais nada, que perderam tudo. Não percamos e não esqueçamos jamais desta realidade. Irmãos, nós estamos aqui por causa dos beatos Manuel e Adílio, e na verdade por causa de Cristo e da sua igreja. Os nossos irmãos foram pessoas simples, mas de fé inabalável. O Espírito Santo, que hoje nós celebramos,
agia em suas vidas, inspiravam a sua generosidade e dedicação, guiava os seus passos e fortalecia as suas convicções. Certamente o Padre Manuel, nos momentos difíceis, como pároco, e o Coroinha também, nos momentos da sua vida, invocavam o Espírito Santo de Deus, que os iluminava e os impulsionava. Eles foram apóstolos do amor e da reconciliação, como nos pede Nosso Senhor no Evangelho. E foi exatamente por isso, não por serem guerreiros, não por serem combatentes de uma ideologia humana, de um poder humano, de um rei humano, mas por serem apóstolos de Cristo, do amor e da reconciliação. Foi por isso que eles foram perseguidos e foram martirizados. O Padre Manuel e o seu fiel Coroinha Adílio, na sua jornada de fé, foram exemplos vivos da ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Eles testemunharam a fé, anunciaram a esperança e espalharam a caridade. E receberam inúmeros dons de Deus. E foram, antes de tudo, instrumentos do amor de Deus para com os seus irmãos. Padre Manuel, como sacerdote, cuidava das responsabilidades que lhe foram confiadas pela igreja, buscando sempre o bem espiritual e humano do seu povo. Ele foi pároco de vocês aqui de Nonoai. Era um pároco zeloso, piedoso, promoveu a vida religiosa da sua paróquia, promoveu a sagrada liturgia, embelezou a igreja matriz de Nonoai, intensificou as devoções populares da sua época, mas não deixou de buscar o progresso humano e material de seu povo. Abriu uma escola na sua própria residência, transmitia técnicas agrícolas para a melhoria, a implementação de uma agricultura que produzisse efeitos de progresso para o seu povo. Incentivou a construção de casas mais adequadas para as famílias, através de uma fábrica de tijolos. O Coroinha Adílio, como muitos adolescentes e crianças que estão aqui no meio de nós, alguns deles até ajudam na liturgia do santuário com generosidade e com dedicação. O Coroinha Adílio era um adolescente que buscava sempre acompanhar o seu pároco com espírito de serviço e dedicação. Ele é hoje um desafio para os nossos jovens. Você, querido jovem que está aqui e que está ouvindo esta mensagem, é chamado também a fazer da sua vida, com auxílio da graça de Deus, uma vida que dê frutos de santidade, uma vida assim como o Padre Manuel e o Coroinha Adílio, uma vida entregue pela glória de Deus e pelo bem dos irmãos. Tanto o Padre Manuel como o Coroinha Adílio, hoje são um desafio para todos nós católicos, para sairmos da mediocridade, da mentalidade do mundo, que se é feliz quando se goza a vida, quando se aproveita a vida, gastando a vida e a juventude só com festas, com bebidas, com irresponsabilidades e egoísmos. Estas atitudes, queridos irmãos, olhando para os nossos beatos, eles nos desafiam a sermos diferentes, a sermos um outro tipo de pessoa, a sermos pessoas que servem para plantar em sua alma coisas grandes, coisas de Deus, expulsando do meio de nós, da nossa vida, da nossa família, a tristeza, a ansiedade, o vazio existencial de gente que vive, mas na verdade já está morta. Nós católicos, devotos dos beatos Manuel e Adílio, estamos vivos, e vivos pelo amor de Deus que eles nos ajudam a ter, pela caridade para com o próximo que eles nos ensinam. Não podemos ser católicos de metade, de mediocridade, mas católicos verdadeiramente de vida espiritual e vida cristã profunda. Querido jovem, olhe para este jovem mártir.
Aprenda do seu exemplo a fazer da tua vida um dom a Deus e aos irmãos. Faça um desafio como faço a cada ano aqui, porque vejo entre vocês, aqui de cima se tem uma visão belíssima, muitos namorados, quem sabe noivos, jovens casais, alguns deles são conhecidos nossos e temos imenso carinho por eles. Vejo que vocês querem ser generosos, sejam de verdade generosos. A quem Deus chamar para formar uma família, forme uma família cristã. Casamento na igreja, a bênção de Deus, do sacerdote. Casar para ter filhos, não para egoisticamente pensar só em si, mas para ter filhos, para educá-los na fé, para que eles sejam cristãos melhores do que nós somos hoje. E alguns de vocês, queridos jovens, não descarte até mesmo a possibilidade de oferecer a tua vida para ser sacerdote, os meninos e as meninas para ser religiosa. Vale a pena entregar a Deus os melhores anos da nossa juventude. Reze pelos nossos seminaristas. Somos privilegiados, temos muitos, graças a Deus, porque a igreja precisa de muitos padres. Rezem pelos seminaristas para que sejam fiéis. Rezem para que aqueles jovens que estão ainda decidindo a sua vida possam decidir-se também, possam pensar também, se não é vontade de Deus, o sacerdócio ou a vida religiosa. Rezem pelos nossos padres, que hoje, no seu dia a dia, procuram imitar, de forma criativa, de forma generosa, o exemplo do Padre Manuel, sendo párocos que atendem o seu povo, que estão sempre junto com o seu povo, em todas as situações, sem pensar em si, mas pensando no bem espiritual do seu povo. Queridos irmãos, 100 anos depois do testemunho de sangue derramado por Cristo e pelos irmãos, aqui estamos nós, inspirados neste testemunho, para aprendermos dos nossos beatos a viver uma fé comprometida, sem comodismo, sem acomodamentos. Somos nós hoje que somos chamados a viver de forma coerente a nossa fé no mundo que odeia a Deus e odeia a sua igreja. O mundo que quer renegar as suas raízes cristãs, promovendo o aborto, a eutanásia, as uniões que contrariam os planos de Deus a respeito do casamento e da sexualidade humana. O mundo que esquece que tem um Deus criador, a quem um dia cada um de nós irá se apresentar para dar contas da sua vida. Ser cristão hoje também é ser um pouquinho mártir, é estar disposto a morrer a cada dia, a ser perseguido, incompreendido, caluniado e até mesmo difamado. A gente especialista nisso. Olhemos para o testemunho destes nossos irmãos mártires da fé. Na sua generosidade, os beatos Manuel e Adílio continuam a mostrar ao mundo que o Espírito Santo age poderosamente na vida daqueles que buscam a Ele com sincero coração. As suas vidas são testemunho do poder de transformação do Espírito Santo. Acolhamos esta mensagem. Encerro esta reflexão neste dia tão bonito, tão importante. Primeiro agradecendo a Deus por cada um de vocês estarem aqui. Muita gente não pôde vir, ainda por uma série de razões, porque ainda não conseguiram se ajeitar, quem sabe até na própria casa. O tempo não ajudava. Tudo contribuía para que nós ficássemos em casa, quem sabe até assistindo, já que há meios de transmissão que estão transmitindo essa cerimônia. Mas você, querido irmão, querida irmã, está aqui, com coragem, com dedicação e com amor aos beatos. Obrigado por você ter vindo. Obrigado porque você constitui hoje esta coroa belíssima de corações humanos que querem amar a Deus e que querem se inspirar no testemunho dos nossos beatos. Aproveite o dia de hoje. Peça a intercessão deles. Hoje, mais do que nunca, eles estão sensíveis
aos nossos pedidos, porque nós estamos comemorando o centenário do seu martírio. Obrigado aos padres por estarem aqui, os diáconos. Alguns deles tiveram que deixar as suas comunidades, organizaram os horários, outros não puderam vir. Certamente gostariam de estar aqui, já estiveram em outros momentos, mas agora nesta missa não podem estar. Obrigado, padres, diáconos, seminaristas que estão aqui, por vocês terem vindo. Saúdo também as autoridades que estão aqui presentes, na pessoa da prefeita de Nonoai, agradecendo, na pessoa dela, todas as demais autoridades, que sempre têm sensibilidade para com a igreja, para com a evangelização dos povos, porque um bom gestor público sabe que o povo não é só corpo humano, que as pessoas não são somente um corpo humano, mas tem uma alma que as anima, e quando se cuida bem da alma e do corpo, as pessoas vivem melhor as suas vidas, são cidadãos mais expressivamente contribuintes para o bem da sociedade. Obrigado às forças de segurança que garantem tranquilidade a esta cerimônia. Obrigado à paróquia de Nonoai que nos acolhe e que faz, como se diz, das tripas coração, para que o povo seja bem atendido, tenha alimentação e tudo funcione a contento. Deus abençoe a todos e que a celebração de hoje possa nos comprometer a sermos cristãos vivamente mais conscientes da nossa fé.